Olá, graça e paz, tudo bem com você? Quantos de nós não queremos ser cheios da unção de Deus para curar, para libertar os cativos, os que estão sendo oprimidos por Satanás? Você sabia que existe a unção individual, a unção coletiva, a de dons ministeriais? Eu não vou falar mais. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou trazer para você, à luz da palavra, aquilo que está em oculto, que nunca ninguém te falou, que tem unção específica assim sobre a tua vida. Então fique comigo aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostar, deixa aqui o seu gostei para eu saber se eu estou te ajudando ou não com esses tipos de assunto. O que é unção? Unção é um revestimento de poder. É uma habilidade divina que Deus confere a nós para fazer sinais, prodígios e maravilhas no meio do teu povo. A gente vê aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 6, a Bíblia dizendo, falando sobre Estevão. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão era um dos apóstolos que era um homem cheio do poder, que Deus conferiu a ele, assim como ele quer conferir para mim e conferir a você também. É preciso que você saiba que a palavra unção, dependendo da tradução, ou em alguns contextos, ela também está relacionada à virtude, a poder, a Espírito Santo. E há também 3 tipos de unção. A unção individual, a unção de dons ministeriais e a unção coletiva. A unção individual é aquela que você, quando aceita Jesus como seu Salvador, quando você nasce de novo, essa é a unção que Deus derrama sobre nós. Quando nós nascemos de novo, nós passamos a ser um só com o Senhor. Essa é a unção que Ele nos confere e que nos dá o poder de ser chamados filhos de Deus. Lá em João 1,12, fala assim que todos quanto o receberam, deu a ele o poder de ser chamados filhos de Deus aos que creem no teu nome. Então logo, não é aquela coisa de, eu tenho Jesus no meu coração. Não, se eu creio, eu obedeço, eu temo, logo eu sou uma pessoa cheia da unção também. A segunda unção que nós precisamos conhecer, que você precisa saber, é a de dons espirituais. Lá no livro de Efésios 4,11, fala sobre a unção que ele confiou algumas pessoas do ministério para que haja edificação do corpo de Cristo, sendo elas uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Deus derrama dessa unção de dons espirituais para que cada um possa executar a sua função específica dentro do ministério. E também temos a unção coletiva, que a gente vê quando é derramado aquele poder de Deus sobre a tua igreja, quando todos estão ali na mesma fé, no mesmo propósito, na mesma intenção, estão na mesma busca. É onde Deus ele opera os sinais, prodígios e maravilhas no meio do teu povo, que aquela unidade, como nós vemos lá em Salmo 133, fala quão bom e suave que os irmãos estejam em união. Ali o Senhor derramará a tua bênção. É onde Deus derrama da tua unção, é na igreja, é no corpo de Cristo, pois todos ali estão na mesma fé e no mesmo propósito. Por isso não deixe de congregar, não deixe de frequentar uma igreja, não vá só quando você está se sentindo mal. Nós temos que estar todo o tempo reunido com nossos irmãos em Cristo, porque a gente nunca sabe quando Deus ele vai derramar aquela unção específica que você tem buscado tanto, aquela cura, aquela libertação, ou você ser usado para poder trazer essa cura sobre a vida das pessoas, a libertação. A gente vê essa unidade lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele fala assim do versículo 1 ao 44, acompanha comigo na leitura, olha. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então todos que estavam ali, que criam, eles se reuniam. E olha quantas pessoas foram batizadas num só dia. Essa é a unção que Deus derramou sobre aquela época para esse propósito, para que todos ali pudessem também operar sinais e maravilhas. Não é uma coisa, eu tenho a minha unção individual, é o Espírito Santo de Deus estar em mim e me ajudar e me capacitar na caminhada cristã. A gente vê lá em Efésios
Paulo, ele dizendo assim, ele fala assim, ó: oro que das suas riquezas gloriosas e ilimitadas, ele conceda a você o poderoso fortalecimento interior por meio do seu Espírito Santo. É esse fortalecimento interior, é o Espírito Santo que vai nos ajudar na caminhada cristã, a ficar firme com Deus. E nós precisamos também desenvolver os dons que Deus tem para nós, para que haja edificação no corpo de Cristo, e para isso precisamos estar nessa unidade, precisamos estar com os outros irmãos, para que a unção de Deus se manifeste sobre a igreja. Nós vemos que é diferente. Você está orando na tua casa com mais uma ou duas pessoas, a Bíblia diz que onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali ele se fará presente. Mas outra coisa é quando você está com 30, 40, 100, 300 pessoas, para que você seja cheio da unção de Deus. Eu recomendo que você assista um vídeo que eu fiz falando sobre como ser cheio do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos capacitar nessa caminhada, Ele que convence nós do pecado, da justiça e do juízo, porque não tem como dois espíritos ocupar o mesmo corpo ao mesmo tempo. Ou eu sou de Deus, ou eu sou do mundo, ou eu estou firme, ou eu estou cheia, ou eu estou vazia. O meu coração está cheio das coisas de Deus ou está cheio das coisas do mundo? Como eu vou operar sinais e prodígios, ter uma alma, uma vida contaminada pelas coisas do pecado? Eu preciso estar ali em dia com a palavra do Senhor, se consagrando, buscando, estudando, para que Ele possa me encher da unção dEle. Quando você descobre o teu propósito para o qual Deus te designou aqui nessa terra, é aí que a unção desata, é aí que Deus vai te usar. Não podemos fazer aquilo que nós queremos, e sim fazer aquilo que o Senhor nos designou. A minha vontade seria pregar com toda a desenvoltura, né, ser usada por Deus nas pregações, nas ministrações. Mas não é essa a unção que Deus tem sobre a minha vida, não que eu vou deixar de pregar, mas a unção que Ele derramou sobre mim é a de mestre. É nesse propósito que eu me identifico, e é nessa unção que Deus derrama sobre a minha vida, para que eu possa ensinar o próximo no caminho que deve andar, no caminho que eles devem executar o chamado, o propósito de Deus. Então, busque saber qual é o propósito, qual é o chamado que Deus tem para a tua vida, que é essa unção que Deus quer desatar sobre você. Não adianta a gente fazer uma coisa querendo ser outra. A gente precisa aceitar e desenvolver aquilo no qual Deus quer nos usar e fazer o melhor. Muitas das vezes tem pessoas que pregam e gostariam de ensinar, assim, né, como eu estou ensinando, e não consegue. Meu marido mesmo é um deles. Ele é pastor, ele prega, ele se desenvolve de uma maneira extraordinária. Mas eu já falei para ele vir gravar vídeo comigo, ele já fica meio assim, porque ele fala, não, se eu ver que tem alguém me gravando, não vai dar certo. Isso aí é para você. Então, são propósitos diferentes, mas não que ele também não vai ensinar quando for necessário, e não que eu também não vou pregar, não vou ministrar, quando eu for executada para tal função. Em Romanos 8, versículo 9, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito Santo habita em mim. Jesus Cristo habita em mim. Ele tem todos os dons ministeriais. Ele é rei, ele é profeta, ele é sacerdote, ele é mestre. Jesus, ele é tudo. Então, logo ele habita em mim. Por isso eu sou cristã. Cristo significa ungido. Logo, se Jesus Cristo está em mim, então eu também sou uma pessoa ungida. A unção de Deus está sobre mim. No versículo 16, ele fala assim, olha, que o mesmo Espírito testifica com o meu Espírito de que somos filhos de Deus. E no 14, ele fala, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O ser guiado por Deus é uma questão de prática. O que isso quer dizer? Como eu vou saber o chamado? Como eu vou saber o propósito? Eu preciso aprender a ser guiado pelo Espírito. E isso não é de um dia para o outro. Eu devo aprender a ser guiado por Deus nas pequenas coisas, para que Ele possa confiar em mim as grandes coisas, os grandes milagres, os grandes prodígios. Nós dizemos muito, né, para que você possa confiar em Deus. Mas Deus, Ele pode confiar em você? O que você vai fazer com essa unção que Ele está derramando na tua mão? Nós precisamos aprender a ser guiado pelo Espírito, a fazer a vontade dEle e não a nossa. Nós não podemos ser covardes, ser omissos e não fazer aquilo que Deus designou. Lá no livro de Ezequiel ele fala que se quando Ele der uma ordem para nós, falar para alguém,
que aquela pessoa vai morrer naquele pecado e a gente não falar, e aquela pessoa vier a morrer, nós vamos prestar conta daquele sangue. E vice-versa. Se a gente também for lá, falar, fazer o que Deus nos guiou, e a pessoa não quiser ouvir, eu já estou isenta de responder por aquele sangue. É ela que vai prestar conta de si mesma. Precisamos ser guiados pelo Espírito. Precisamos estar atentos à voz de Deus para que sim, Ele possa confiar a unção dEle sobre as nossas vidas e nós venhamos ser plenamente guiados e cheios da unção dEle para fazer e cumprir com o propósito que Ele tem em nossas vidas e através de nossas vidas. Existe também a unção específica. Existe a unção específica para o louvor, para a adoração, a unção específica para a administração, para mestre, para pastor. A pessoa que tem a unção pastoral, ela faz coisas que muitas das vezes você não consegue fazer. Que você até pode imaginar como deve ser feito. Mas tem coisas ali que Deus ele capacita determinada pessoa para que ela execute. A gente vê isso no louvor. Muitas pessoas cantam, muitas pessoas adoram, mas tem aquelas pessoas que ela tem um quê diferente de que quando ela pega no microfone, ela pode estar ensaiando. Você já sente aquela atmosfera tomando conta do lugar, aquela unção, aquele poder de Deus que você já quer levantar, você já quer adorar. A pessoa às vezes não está nem cantando ainda, ela só está ensaiando, só está testando o microfone. Mas é uma unção que Deus tem sobre a vida dela e ela vai responder por essa unção. Deus ele confia em nós talentos e chegará no grande dia nós vamos prestar conta. Então isso não é que ela é melhor que todo mundo. Ninguém é melhor do que ninguém. Deus ele derrama a unção específica sobre aquela pessoa e ela precisa executar, ela precisa fazer, ela precisa cumprir com o chamado dela para fazer o que ela foi designada a fazer. E não, isso não quer dizer que a gente que não canta, que não prega, não vai fazer, não vai cantar, não vai pregar. A gente vê num grande hospital, tem muitas pessoas ali que estão no mesmo propósito do quê? De curar vidas. As pessoas que vão no hospital é porque estão doentes. Mas ali a gente vê pessoas com determinadas profissões. Tem o porteiro, tem a recepcionista, tem o faxineiro, tem os médicos, as enfermeiras. Todos ali estão ali para quê? Para ajudar. Quem opera? É o médico. E a gente vê que cada médico também tem uma especialidade. Um é pediatra, o outro é clínico, o outro é cardiologista. Cada um com a sua função, cada um com a sua especialidade. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que chega sangrando, doente, o porteiro não vai poder prestar os primeiros socorros. A vida daquela pessoa muitas das vezes está dependendo dali, da portaria, para poder chamar a recepção, para poder chamar o médico, para poder dar os primeiros socorros. Aí a gente vê a importância, muitas das vezes, para quem está numa recepção. Tem pessoas que têm uma unção específica para poder recepcionar o povo a entrar na igreja. Ela sabe abraçar, ela sabe conduzir até o lugar, ela sabe recepcionar, ela sabe atrair a pessoa para dentro, sabe? E você vê o amor, você vê a bondade na vida daquela pessoa, porque é uma unção que Deus tem sobre a vida dela em recepcionar, em conduzir, a preparar a pessoa para que ela possa cultuar, para que ela possa receber a palavra de Deus. Um precisa do outro, assim é o corpo de Cristo. Ninguém pode dizer que não precisa ninguém, nenhum dom é melhor do que o outro. Se você ainda ficou com alguma dúvida em relação à unção, deixa aqui nos comentários. Espero que esse vídeo ele possa ter te ajudado. Então não perca, se inscreva aqui no canal e clique no sininho de notificações para que o YouTube possa estar te avisando dos próximos vídeos. Se você gostou, deixa aqui o seu like para eu saber se esse vídeo te ajudou de alguma forma ou não. Recomendo que você também me acompanhe nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, a sua amiga. Aqui eu me despeço. Que Deus te abençoe. Tchau.